a fazer as coisas certas, em nome de Jesus. Coloque sua mão para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pelo teu filho. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, está aqui o diácono Anderson, Senhor, o teu pequenino, Senhor, está aqui, Senhor, tão somente para fazer a tua vontade e o teu querer nesta noite, Senhor. Ó Senhor, vai protegendo agora teu filho, Senhor, vai protegendo e blindando a família dele, meu Pai, vai guardando cada um, Senhor, debaixo das tuas mãos potentes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa teu filho, Senhor, nesta noite, mais uma vez, poderosamente, Pai. Assim como o Senhor usou, Senhor, dias atrás, assim como o Senhor vem usando dia a dia, Senhor. Usa mais uma vez agora nesta hora, Senhor, o teu filho, Senhor. Porque estamos aqui na terra, Senhor, para ser usado. Estamos aqui na terra, Senhor, como uma ferramenta, Senhor, usada por Ti, Senhor, para pregoar a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, vai agora no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece o teu filho, Senhor. E que o teu filho, Pai, venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que o Senhor colocou no coração dele, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, vai agora, Senhor, no coração dele, na mente dele, Senhor. E que ele venha, Pai, com a tua santa poderosa palavra nesta noite, Senhor. Que muitos daqui saiam libertos e curados, Senhor, nesta noite, Pai, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, envia os anjos, Senhor, aqui neste altar, Senhor. Envia os anjos, Senhor, nesta igreja, Pai, para estar protegendo o teu filho, Senhor. E que os intercessores, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai dando força a eles, Pai, que estão ali, Senhor, na frente desta porta, desta congregação, Pai, para interceder, Senhor, por este santo culto e pela Tua palavra, Senhor. Repreende toda a seta, Senhor, que Teus filhos, Pai, quando estiver ali na frente, Senhor, que quando levantar a Tua mão, Senhor, nenhuma seta, Senhor, venha sobre este lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que todo mal seja desfeito, Senhor. Toda palavra lançada contra o teu filho, Senhor, seja desfeita nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda ele, Senhor, nesta hora, Senhor. Porque sem o Senhor, Pai, ele não pode fazer nada, Senhor. Mas o Senhor está aqui, Senhor. E cremos que já deu tudo certo. Porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste altar. Podemos sentir a tua presença aqui, Senhor. Seja com teu filho, Pai. Que teu filho diminua e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E assim agradeço, Senhor, por esta oração pelo teu filho, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê, bate palmas e diz amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Quantos estão felizes com Jesus? Vamos louvar o hino. Aquela, David, nenhuma condenação há. Bem lenta, para a igreja adorar também. Amém, irmão? É essa aí mesmo. Aumenta mais um pouquinho o teclado, mais um pouquinho. Eita glória! Coloque a mão no seu coração. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém. Canta, igreja. Que não
quero ouvir a sua voz porque é para Jesus. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado pois Cristo na cruz tudo já, e saber que Ele não lembra mais. Mais alto, mais alto. Só com vocês. Nenhuma para quem está em ti, cuja vida pelo sangue que fez, é certo que prova. Eita Jesus, nenhuma condenação para quem está em ti, querido. Eita Deus, oh Espírito Santo. Quase parando, quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta é pelo sangue que desceu na cruz. É certo. Investidas ouviu o tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aplauda Jesus aí, irmão. Deus é bom, irmão. A frieza cai por terra, o desânimo cai por terra, e a única coisa que prevalece é a glória de Deus. Amém, irmão? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Deus é maravilhoso, igreja. Se não fosse Ele que permitisse nós estarmos aqui, meu irmão, nem da cama a gente levantava. Aí muitas das vezes a gente passa luta, passa prova, passa dificuldade, passa aflição. Aí às vezes bate o cansaço, bate o desânimo. Mas saiba de uma coisa, que é nesses piores momentos que a gente deve mais buscar ao Senhor. Amém? Gênesis capítulo 22. Vou ser bem breve, irmão. Aleluias. Gênesis capítulo 22, seu versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Subtítulo: Deus manda Abraão matar seu filho. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas olha o título da minha: Deus manda Abraão matar seu filho. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho,
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar aonde Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe, e disse, Abraão a seus moços, disse assim, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E então Abraão disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos caminharam junto, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estendas as tuas mãos, Abraão, sobre o moço, e não lhe faças nenhum mal, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que detrás dele estava travado pelas pontas em um mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Deus proverá. Amém, irmão? Pode se assentar. Ao iniciar essa passagem bíblica, eu poderia falar sobre diversos temas, sobre diversas situações que poderia acontecer. Eu poderia falar sobre a providência de Deus, eu poderia falar sobre a fé, eu poderia falar sobre o quanto Deus ele é maravilhoso em cumprir aquilo que Ele promete. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre sacrifício, e é sobre a nossa disponibilidade em se sacrificar ou dar em sacrifício, para que Deus venha compreender aquilo que tem no nosso coração. Amém, irmão? É bem verdade que Abraão já era velho, avançado em idade, e Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa, e disse a Abraão, eu farei de ti um pai de grande nação, e aonde você tocar a planta dos teus pés, eu darei por herança. E o que aconteceu com Abraão não foi da noite para o dia. Abraão não recebeu a promessa do Senhor quando amanheceu o dia, depois que ele ouviu Deus falar que a promessa se cumpriria na vida dele. E olhando a palavra do Senhor, eu compreendo que as pessoas leem a palavra de Deus e acham que as coisas se cumpriram da mesma forma que elas estão lendo, ou seja, Israel não saiu do Egito de uma página para outra. Israel não entrou na terra prometida de uma página para outra. E da mesma forma, a palavra também diz que Abraão, ele tinha 100 anos, quando Sara pôde lhe dar o seu primeiro filho. Só que após o Senhor, ele cumprir a promessa na vida de Abraão,
e abençoar Abraão com seu filho Isaque. Passa-se um tempo e Isaque cresce. A Bíblia diz que Isaque se torna um moço. E depois de muito tempo de Deus ter cumprido a promessa, iniciar a trajetória de Abraão com seu filho Isaque, filho da promessa, a Bíblia diz que Deus de repente chama Abraão e lhe faz um pedido que talvez, se fosse nos dias de hoje, nenhum de nós teria capacidade de cumprir esse pedido. Deus chama Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho em sacrifício, em holocausto. Abraão, o filho que eu te dei, o único filho que eu te dei, o filho da promessa, eu quero que você leve essa criança, esse jovem, até o lugar que eu vou te mostrar, e ali você vai sacrificar para mim. A primeira coisa que aconteceria se fosse nos dias de hoje, creio eu, conjecturando, meu pastor, é que se esse pedido fosse feito para mim, eu que sou pai, a primeira coisa que eu perguntaria a Deus, isso sou eu, em pleno século 21, eu perguntaria: mas o Senhor, mas Deus, não foi o Senhor que me deu? Não foi o Senhor que me prometeu, Senhor? E a pergunta que eu faço nessa noite, se fosse você no lugar de Abraão, se Deus pedisse para você o único filho que você tem, o que você faria? Creio eu que você também pensaria igual a mim, não conseguiria, minha diaconisa Rosângela, dar o seu filho em sacrifício, porque eu não conseguiria dar o meu filho em sacrifício. Só que trazendo para os dias de hoje, é bem verdade que foi uma promessa prometida por Deus. Foi algo que o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, eu te darei um filho dessa descendência, você será um pai de uma grande nação. Se voltarmos a algumas passagens no início da palavra do Senhor, podemos observar que Deus que chamou Abraão, não foi Abraão que se ofereceu para Deus, não foi Abraão que pediu para Deus fazer dele um pai de grande nação. Simplesmente Deus olhou para Abraão e disse: Abraão. Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus chamou Abraão e lhe fez essa promessa. Agora imagina como a cabeça de Abraão estava naquele momento. O momento de que ele esperou tantos anos, 100 anos para gerar Isaque, 100 anos para carregar o seu filho nos braços, 100 anos para embalar o seu filho que seria descendência de uma grande nação. E de repente, quando tudo parece indo tudo bem, meu diácono Roberto, passa-se um tempo, Abraão tem Isaque, Isaque vai crescendo, vai convivendo, e quando Isaque se torna moço, Deus chama Abraão e pede Isaque em sacrifício. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra é de que em nenhum momento Abraão questiona as decisões do Senhor. Em nenhum momento, minha irmã Ivonice, Deus diz para Abraão algo, e em nenhum momento Abraão questiona: mas como vai ser? E o que é que vai acontecer se eu der esse? Vai me dar outro? Vai devolver um melhor? A Bíblia não fala que teve esses questionamentos. Simplesmente Abraão obedece, pega 2 moços que trabalhavam com ele, junto com seu filho Isaque, e Isaque, sem entender nada, segue o seu pai, e chegando ao pé do monte, onde Deus tinha ordenado para Abraão, a Bíblia diz que Abraão deixa os 2 moços no pé do monte, e a única palavra que para mim é a palavra-chave dessa passagem, é quando Abraão, sabendo que ia sacrificar, olha só, irmão, Abraão ouviu de Deus que seria um sacrifício. Abraão ouviu de Deus que ele deveria sacrificar o seu único filho.
E não, em nenhum momento Deus disse para Abraão que seria a adoração. Não, você vai só adorar com seu filho. Mas Abraão, ele decreta algo que para mim, meu pastor, foi a palavra crucial que tocou o coração de Deus. Quando Abraão deixa os moços lá no pé do monte e fala: eu e meu filho iremos ali adorar, e após tendo adorado, voltaremos. Espera aí, irmão. Deus disse que era para Abraão dar o filho a ele. Abraão não questiona, obedece, pega o filho, pega os moços, vai em direção onde Deus mandou. E quando chega lá, antes de subir para o sacrifício, ele decreta que ele e o filho, após adorar ao Senhor, voltaria. Você está entendendo isso aqui, irmão? Aí quando Abraão, a Bíblia diz que os dois caminham juntos, minha diaconisa Rosângela, subindo no lugar do holocausto. E a primeira coisa que Abraão faz quando chega lá é montar um altar para sacrificar ao Senhor. Agora Abraão está indo, o pai falou que ia adorar. Não, não vou ali, mas meu pai adorar a Deus. Vai os dois subindo ao monte. Aí o Isaac está lá, isso aí eu conjecturando. Isaac está lá, o pai está montando a lenha toda rasgadinha, toda cortadinha. O pai começa a montar ali o altar, e Abraão montando o altar, e Isaac começa a olhar. Aí acende uma luzinha na cabeça de Isaac, e Isaac pergunta: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Estou todo arrepiado, irmão. Está aqui a lenha, está aqui o fogo, o altar está preparado, mas cadê o sacrifício? Não é só vir para a igreja, porque seu corpo pode ser a lenha, pode ser o fogo, mas se você não vir para cá, para a casa de Deus, disposto a sacrificar um momento da sua vida para adorar ao Senhor, nada vai acontecer. Agora o pior vai acontecer agora, irmão. É quando Isaac pergunta, e após ele perguntar, Abraão, creio eu que com os olhos marejados, irmão, o seu coração dilacerado por dentro, ele olha para o seu filho e fala: ô meu filho, trazendo para o dia de hoje, é você que vai ser o sacrifício. Eita, meu Deus. É como se eu estivesse vendo meu pastor Abraão com os olhos marejados, os olhos cheios de água para chorar, olhar para o filho perguntar: mas meu pai, cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão responde: vai ser você, meu filho. Deus pediu você, meu filho. A única promessa que ele me prometeu, ele pediu de volta, meu filho. Mas se Abraão é moço, meu pastor, primeira coisa é que, sendo eu no lugar de Isaac, se Isaac é moço, primeira atitude que eu tomaria como ser humano, irmão, eu saía fora, irmão. Não é uma criancinha, amém, meu pastor? Não é uma criancinha que está sendo sacrificada, é um moço. A Bíblia diz que ele já era moço, mas se ele é moço, ele poderia cascar fora, irmão. Ele poderia sair do momento. Eita, Jesus. Mas a verdade aqui nessa palavra não é que é só difícil ser Abraão, é difícil ser Isaac também. Não é só quando Deus pede o sacrifício para mim e para você, é quando eu tenho que ser o sacrifício, é quando você tem que ser o sacrifício. E estamos vivendo uma época de apostasia, irmão. Dessa porta para fora as coisas não funcionam como as pessoas contam. E tem muitos se esquecendo disso. Tem muitos se esquecendo de que as coisas não são histórias de carochinha o que estão acontecendo lá fora. Ontem eu me deparei com a cena, irmão, que eu fiquei assustado, irmão. Fiquei abismado.
Estava conversando com meu irmão. E infelizmente as pessoas estão banalizando, estão fazendo com que as coisas se tornem normais. E eu e você, muitas das vezes, esfriando no meio da igreja, esfriando de buscar a Deus, logo nas primeiras dores, logo quando as coisas estão se findando, logo quando as coisas estão se apertando, nós queremos retroceder, irmão. Aí poderia Isaac correr, sair fora, e poderia também Abraão dizer, não, meu filho mesmo não. Mas da mesma forma que é difícil ser aquele que sacrifica, também não é fácil ser aquele que se sacrifica. Meu Deus. Deus me trouxe a memória aqui, irmão, sobre Jó. Jó não estava fazendo nada de errado, irmão. Nada Jó estava fazendo de errado. Os filhos pecavam, Jó ia lá, sacrificava, pedindo perdão a Deus pelos filhos. Tudo de Jó era consagrado a Deus. Suas riquezas, seus animais, sua família, sua casa. E de repente a Bíblia diz que Satanás se apresentou no meio dos filhos de Deus. E quando Deus observou, ele perguntou para Satanás, de onde tu vens, Satanás? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vai e pergunta, tem visto o meu servo Jó? Ele é íntegro. Olha para aí, irmão, todo arrepiado, irmão. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e se desvia do mal. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, assim como Deus conhecia a vida de Jó e a vida de Abraão, irmão. Mas a única coisa que não podemos se esquecer é de que nós temos livre-arbítrio. Além de Deus planejar aquilo que pode acontecer, por eu e você ter livre-arbítrio, nós podemos frustrar os sonhos que Deus tem para a gente, a partir do momento que desobedecemos a Ele. Eu vi uma pregação esses dias, meu pastor, de um pregador renomado aí, David Leonardo, vou falar o nome dele, não está aqui mesmo, está longe, falando que Deus jamais ia permitir que você visse, tocasse aquilo que Ele te prometeu e que Ele sonhou, heresia. Porque se você tocar, se você olhar naquilo que Deus não mandou, tiver em pecado, você morre. Ele prometeu para Moisés, não, Moisés, você vai ser o libertador. Mas por um erro de Moisés, por uma desobediência, Moisés viu a terra de longe. Como eu vou olhar aquilo que Deus me prometeu, e Ele jamais vai retroceder naquilo que Ele prometeu? Deus faz a minha vontade, irmão? Não. Da mesma forma que Abraão não fazia a sua própria vontade. Abraão fazia a vontade de Deus. E muitos estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades, para satisfazer os seus egos, para satisfazer as suas vontades. Não querem mais ouvir a palavra, não querem mais ouvir que pecado mata, que pecado leva para o inferno, não querem mais ouvir que a salvação é de graça, não querem mais ouvir de que o céu é real, e de que o mundo lá fora está matando, tirando vidas, e pessoas descem todos os dias à sepultura, pessoas morrem todos os dias, perdendo a vida para Satanás, e muitas das vezes dentro da casa do Senhor, brincamos de ser crente, irmão. Culto de reflexão, porque é um culto de cura e libertação. Aleluia. Fui pesquisar o que é apostatar da fé. Apostatar da fé é se esfriar, é não reconhecer
de que as coisas de Deus são sagradas e que as coisas do mundo são profanas, misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Ou seja, a pessoa está apostatando da fé, misturando o sagrado com o profano, deixando de buscar a Deus para satisfazer a vontade das amizades, das parentelas, das pessoas que estão ao nosso redor, com medo de desagradar as pessoas e infelizmente desagradando a Deus. Hoje eu estava conversando com o menino, e a palavra que eu falei para ele foi: se você estiver agradando a Deus e desagradando o mundo, está ótimo. O que não pode acontecer é você agradar o mundo e desagradar a Deus, porque você morre e vai para o inferno. E as pessoas estão invertendo os valores. Deus pede para você sacrificar o seu tempo, você não quer sacrificar. Deus pede para você deixar de fazer aquilo que está te levando para o inferno e você não quer deixar. Aí, além de você não querer sacrificar, você não quer ser o sacrifício. E aí você está tentando frustrar os sonhos, os planos que Deus tem para você. Entendeu? Porque aqui Isaac, ele poderia muito bem, como eu falei, fugir, cair fora. Abraão também tinha a opção de dizer: eu mesmo não vou sacrificar meu filho coisa nenhuma. Mas aquele que experimenta a fé, aquele que sabe do Deus que serve, aquela pessoa que sabe a identidade do Deus que ela serve, jamais ela vai duvidar das promessas que Deus tem para mim e para você. E tem um louvor que fala que não é fácil ser Abraão e também não é fácil ser Isaac e deitar para ser o sacrifício. Não é fácil você estar cansado do trabalho, do sol do dia a dia e vir para a casa de Deus adorar, mas é o sacrifício que importa a Deus. É o momento que você veste a sua melhor roupa e vem mesmo cansado, mesmo sem força, porque sabe que Deus é quem renova as suas forças. É sacrifício, igreja. Nós que somos servos de Deus vivemos por sacrifício. Não é porque é bom estar na igreja. Não é porque é bom estar no ar-condicionado. Não é porque é bom estar sentado na cadeira limpa. Não, é porque o céu é real e o tempo está se encurtando a cada dia que passa. Cada dia que passa as coisas se afunilam mais. Cada dia que passa o pecado cresce lá fora. Cada dia que passa as pessoas estão deixando de buscar, as doenças estão aumentando, está surgindo vírus que ninguém nunca viu falar. E outro dia um aluno meu falou para mim: professor, já está passando rápido os dias, né? Eu falei: rapaz, deve ser que Deus está voltando. Olha aí, irmão. E é verdade, irmão. Está cada dia mais quente. Não é o calor, é o aquecimento global. Doenças, bomba atômica, países em guerra. E você não quer sacrificar 2 horas da sua vida para adorar o Senhor. Tem dias, irmão, que não é fácil, irmão. Tem dias que não é fácil levantar. Tem dias que não é fácil para o joelho orar, buscar a Deus, falar com o Senhor. Mas mesmo na Babilônia, Daniel olhava para Jerusalém e orava ao Senhor. Não é o lugar que faz você adorar, é você que faz o lugar ser consagrado a Deus através da sua vida. Aonde você chega não é o ambiente que tem que te influenciar, é você que tem que influenciar o ambiente. Não é as pessoas que tem que mudar você, é você através do Espírito Santo que tem que ser usado para mudar a vida das pessoas, irmão. Não deixe que Satanás faça você inverter os valores bíblicos. As pessoas já não se sentam mais à mesa, meu pastor. Já não educa os filhos com as suas próprias doutrinas, sabendo que o Evangelho ensina como se deve andar, ensina como se você deve criar os seus filhos. Sabe o que é que está acontecendo? Outro dia eu estava pensando em que a cada dia que a geração vai mudando, a doutrina vai mudando também, dos pais com os filhos. Porque eu tive um pai que me educou, fez muita coisa, irmão, que ele vai ter com Deus.
mas também teve muita coisa que ele me ensinou. O pastor, diácono Roberto, irmão Julival, diácono Fábio, a irmã Ivonice, meu irmão Kaique, minha avó Morena, meu avô Leôncio, a pastora, as pessoas, meu tio, as pessoas que teve uma doutrina diferente das que as pessoas estão ensinando hoje a seus filhos. Antigamente sentava os filhos tudo, comia na mesa com os pais, não tinha celular, não tinha televisão. Os finais de semana os filhos se assentavam com os pais. Hoje em dia tem pais que vai para a igreja e não sabe onde seus filhos estão. O pai é crente, e quando você vai para a rede social dos filhos, está lá coisa de demônio, coisa de droga, coisa de bebedice. Os valores estão se perdendo, e somos nós que somos servos do Senhor, que temos que ensinar os valores da palavra, os valores da presença, porque as coisas não estão fáceis. Aí se eu não ensinar o meu filho a doutrina do Evangelho, ele vai aprender outra doutrina, e quando ele crescer, que ele virar pai, ele vai ensinar o filho a doutrina que ele aprendeu, se eu não ensinar. Se você não ensinar a doutrina do Evangelho ao seu filho vai aprender a outra doutrina, e quando ele se tornar pai, ele vai ensinar a doutrina que ele aprendeu, ou seja, os valores vão se perder, e tudo isso é arquitetado pelo Satanás, tudo isso é arquitetado pelo diabo, e eu e você não queremos sacrificar. Poderia falar, não, Deus vai prover, porque realmente você sabe que Deus vai prover, mas eu queria falar sobre sacrifício, sobre abdicar daquilo que nos dá prazer, para dar prazer, dar alegrias ao Senhor. Nós abdicamos das nossas vontades morais, mas fazemos o Espírito Santo alegre, feliz, porque eu escolho sacrificar, você escolhe sacrificar, o mundo fica triste, Deus ficará maravilhado com a sua vida. Amém, irmão? E é bem verdade que os anos se passam, e a cada dia as provas mais aumentam, a cada dia as dificuldades, as aflições, elas só vão aumentando, só vão aumentando, só vão aumentando. E os pesos dos anos, das coisas que estão acontecendo, muitas das vezes vai apequenando a nossa fé, fazendo nós esfriarmos. Se você parar para analisar, parar para observar, o mundo vai muito mais além daquilo que nós estamos enxergando. É droga, bebedices, prostituição, e a geração está se tornando cada vez mais perversa. Cada vez, meu diácono Roberto, os jovens estão se distanciando do amor de Deus. A cada dia que se passa, as pessoas já estão nem mais se importando com a palavra, nem mais se importando com o Evangelho. Nós não queremos sacrificar. Às vezes o sacrifício vai causar dor em mim, em você. Às vezes o sacrifício vai causar em você talvez a vontade de desistir, de parar. Mas eu servia tanto a Deus e Deus tirou de mim. Mas eu fazia tantas coisas para o Evangelho, para as coisas de Deus, e Deus parou de fazer para mim. Mas a Bíblia diz que o homem só se queixa dos seus próprios pecados e mau caminhos. Deus não é mau, irmão. Deus não é mau, irmã Ivonice. A Bíblia diz que Deus, ele é benigno, e a sua benignidade, ela dura para sempre. Mas além de Deus ser amor, ele é justiça, e ele jamais vai ser injusto comigo e com você. Mas da mesma forma que ele foi e deu prova de Jó e disse: Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente a Deus, e Jó se desvia do mal. A primeira coisa que o diabo fez foi questionar a Deus, dizer: ah, mas ele só faz isso porque você deu tudo a ele. Não, ela só está assim porque você abençoou ela. Tira tudo dela, tira tudo dele para ver. Me arrepiei todo agora.
Você sabia que todos os dias o diabo faz isso contra a minha vida e contra a sua vida? E muitos são pegos no erro, infelizmente. Mas não fica achando que o que aconteceu com Jó não acontece com a minha vida e com a sua vida, não, irmão. Satanás vai lá e questiona a Deus, né? Não é esse aí? Não é o crentão? Não é a crentona? Só faz isso aí porque o Senhor deu um carro a ela, deu uma casa boa, deu um trabalho bom, tira tudo. Agora imagina se Deus fazer comigo, com você, da mesma forma que Ele fez com Jó. E dizer, vai lá então. E quando Satanás aparecer e não achar a legalidade de Deus na minha vida, na sua vida. É sacrifício. O sacrifício, a obediência, aquilo que Deus nos pede, nos torna pessoas com legalidade no reino espiritual. Quanto mais eu obedeço, mais o Senhor me dá legalidade espiritual. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais o Senhor blinda a minha vida contra as ciladas do inferno. Você está entendendo, irmão? Está entendendo que quando Satanás foi lá e questionou a Deus, Deus disse, vai lá então que eu quero ver. Toca nele lá, só não toca na vida dele, eu quero ver se é isso mesmo. Aí o diabo vai, tira tudo de Jó, arranca a riqueza, arranca os gados, os animais. A esposa de Jó vai embora, larga ele. E além de tudo isso fica leproso. E aí chega um momento que Jó fica turbado, tem um diálogo com Deus. E aí Deus pergunta para ele, aonde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu criei o mundo, Jó? E você e eu não queremos sacrificar, irmão. Abra o seu coração e entenda. Entenda que os sacrifícios vão exigir coisas de você que talvez não dá prazer para você. Porque Abraão, ele pediu a Deus. Deus prometeu, Deus, não vou dar, meu filho. Eu vou te abençoar com um filho, e desse filho você vai ter uma descendência, que quando olhar para as estrelas do céu, não poderão contar a sua descendência. Aí de repente vai Deus e muda de ideia. Amém, irmão? Deus vai lá e de repente muda de ideia. Deus não mudou de ideia. Mas aqui a Bíblia diz que Deus tentou Abraão. Vou repetir. Deus tentou a Abraão. O que não pode é eu ir lá e tentar a Deus. Mas todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos testados. Porque a Bíblia vai dizer que em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, olha aí, se ele testa, se ele tenta, é porque ele tem vontade de aprovar a minha vida e a sua vida, para que eu e você venha receber do céu a coroa da vida. Mas poucos estão conseguindo passar na prova. Poucos estão conseguindo resistir às ofertas do inferno. Poucos estão conseguindo perseverar quando a frieza bate na porta. Poucos estão conseguindo ficar de pé quando as pernas já não conseguem caminhar mais. Você está entendendo, irmão? Que Deus tem o melhor para nossas vidas. Mas faz parte do processo ser tentado. Faz parte do processo ser provado por Deus, porque Ele conhece os filhos dEle. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua casa. E as provas que nós passamos não é para nos matar. Há provas que muitas das vezes a gente vive que dói, parece que Deus abandonou, irmão. Mas saiba de uma coisa, Deus jamais vai fazer um filho entrar num propósito que ele não possa fazer cumprir na vida dele. E aqui trazendo para a minha vida o que Abraão fez para a sua vida. A partir do momento em que ele esperou 100 anos para gerar um filho.
Primeira coisa que eu entendo, ele confiou o tempo todo que Deus ia fazer. Deus foi visitar ele na tenda, junto com Sara, fez a promessa. Aí Sara lá dentro riu, duvidou. Deus falou, ela riu, ela duvidou. E Deus faz a promessa para a minha vida e para a sua vida. E muitas vezes a gente duvida. Mas a promessa não se cumpre de uma página para outra. Não é só virar a Bíblia de uma página para outra e Deus vai fazer. Poucos estão disponíveis para Deus, mas todo mundo quer experimentar o melhor. Você está entendendo essa palavra? Disponibilidade faz parte de sacrifício. Se eu me disponibilizo, estou me sacrificando. Aí tem um louvor que fala, eu não concordo muito com esse louvor, que fala, eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, ó. Essa música está no hype, irmão. Mas é uma música que, na minha visão, ela é antibíblica. Porque fala, eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Se eu estou fazendo por amor, então eu não estou perdendo, irmão. A partir do momento que Deus te pede algo, para você sacrificar e você está perdendo, não é amor, não é sacrifício. Mas a partir do momento que eu entendo que Deus me deu, da mesma forma que Jó que falou com Jó, e Jó disse para Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Agora, Abraão, bem antes de Jó, fez isso acontecer. Se foi Deus que prometeu, o mesmo Deus que fez ele esperar 100 anos para fazer, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, irmão. E a gente não quer esperar uma semana, não, Deus não fez. Não, um mês, não, Deus não fez. Um ano, não, Deus não fez. Mas ainda que passe 100 anos, ainda que passe o tempo que para você está demorando, irmão, o tempo de Deus funciona diferente do meu e do seu. Você quer ser abençoado? Sacrifique. Você quer ser próspero? Sacrifique. Você quer ser bem-aventurado? Sacrifique, abdique das coisas que te dão prazer e adore a Deus com o seu melhor. Bote a sua melhor roupa, calce o seu melhor sapato. Mesmo quando vai tudo por água abaixo, vá para a igreja, venha para a casa de Deus. Não permita que Satanás coloque apostasia em você. Eu falto hoje, amanhã eu vou, eu falto no outro culto eu vou 2 cultos, no outro eu não vou. Cuidado. Cuidado que não é o diabo que está cavando a sua cova, não é você mesmo que vai cavando aos pouquinhos. Porque vai chegar um momento de que as coisas de Deus já não vai fazer diferença. O sagrado não vai fazer diferença com o profano. A vida de Deus no altar não vai fazer diferença na minha vida no mundo. E aí eu vou me perder em meio aos meus pensamentos, e quando eu tentar me recuperar, eu não vou conseguir. Porque eu perdi a direção do caminho. Mas é sacrifício. É quando eu não consigo, é aí que eu tenho que fazer. É quando eu não consigo, é quando as minhas pernas já não andam, é aí que eu tenho que andar mesmo. É quando o peso, a carga está pesada, é aí que eu tenho que carregar mesmo. Você está entendendo, irmão? O fardo vai pesar, mas ele disse, tome a sua cruz e me siga. Não é que você vai pulando, não, é bagagem, você vai carregar a dor, você vai carregar o sofrimento, você vai carregar a angústia, mas sabendo que lá em cima tem uma coroa preparada para mim e para você. Não troque a coroa por nada. Não troque o céu por nada. Nada vale aquilo que Deus te prometeu. Nada se compara com aquilo que Deus vai fazer para a tua casa. Você entende isso aqui que eu estou falando, irmão? Você tem certeza disso que você está ouvindo, irmão? Deus vai cumprir na sua casa. Deus vai cumprir na sua família. Passe o tempo que passar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus para cumprir. Mas sacrifique, faça a sua parte. Vou fechar já. Abraão ouviu Deus falar. Não, Senhor, amém. Aí ele faz o quê? Vai lá, cata a lenha, ajeita o jumentinho.
Meu Deus. Ajeita o jumento. Aí vai lá chamar 2 rapazes, meu irmão Julivar. Vamos lá. Aí quando chega no pé do monte, você tem 2 opções. Ou você sobe e sacrifica, ou você fica embaixo e desobedece. Você está entendendo? Ou você chega no pé do monte, ou você está disposto a subir para sacrificar, ou você fica lá embaixo e aguenta as consequências da desobediência. Está entendendo? Aí ele vai, ajeita tudo, pega a ferramenta, pega a faca para imolar o sacrifício, pega a lenha, leva o fogo também. Aí quando chega no pé do monte ele fala, eu vou ali adorar, e quando eu terminar de adorar eu vou voltar para cá. Sabe o que é isso? É fé. É sabendo que o sacrifício sempre vai ter um retorno, não um retorno financeiro, não um retorno físico, mas um retorno espiritual. Vai acontecer de uma forma que nós vamos adquirir bagagem. Ou seja, tem provas que a gente pensa que é para nos matar, tem provas que a gente pensa que é para nos fazer parar, mas é Deus gerando bagagem para mim, para você entrar no céu. Você está entendendo? A prova ela pode ser árdua, pode ser difícil, pode ser muitas das vezes travada, mas é a bagagem que você tem que entrar no céu, irmão. Deus não vai chamar você e vai dizer, vem meu filho, deixa a bagagem lá e vem. Não, irmão. É tanto que quando ele curou o paralítico, ele fez levar a cama de volta. Leva a cama, leva aquilo que te fez sofrer, mas nunca esquece do que eu fiz por você. Vou repetir para você dar um glória, irmão. Leva a cama, leva aquilo que te fez sofrer, mas leva sabendo de que eu fiz algo grande na sua vida. Primeira coisa que o paralítico ia fazer era jogar a cama fora. Fiquei minha vida toda nessa cama, sofri, comi na mão dos outros, pessoas me carregavam, eu quero me livrar. Aí Jesus vai e fala, leva ela, para quando olharem para você e ver, não foi essa que sofreu, mas Deus fez vencer. Foi essa que passou luta, foi essa que orou, foi essa que jejuou, mas Deus fez ela vencer. Deus fez ele vencer, irmão. Fica de pé, igreja. Você está entendendo? Às vezes parece que é uma exortação, mas é um despertamento, para que eu e você jamais venham se esquecer do que Deus pode fazer mais e mais. Quando nós servimos a Deus, achamos que já